Oi. Poderia jogar plano uma curva qualquer? Não, por uma transformação linear, não, né? Justamente, transformação linear leva reta em reta e leva plano em plano também. Claro, pode degenerar, o plano pode virar numa reta, mas ele não curva. Transformação linear não curva nada. Se o cara for curvo, ele continua curvo. Se for reto, continua reto. Por isso que elas são chamadas lineares. Lineares de linha, pensado como linha reta. Ok? Vou voltar a isso ainda. Vamos então pensar isso assim. Vamos definir, então, vamos supor que U... Aqui é importante nessa história que a dimensão de U seja finita. Para poder falar em dimensão... Não importa qual é a dimensão do V, na verdade. Porque eu vou olhar só para a dimensão da imagem. Então, vou fazer a demonstração abstrata. Então, a gente tem o núcleo de T é igual ao conjunto dos U pertencente a U, tais que T de U igual a zero. Para efeitos de raciocínio, pensem que U é igual a R3 e que V é R3. Então, são os caras que são levados em zero, eles são um subespaço. E a imagem de T é igual ao conjunto dos T de U pertencente a U. Também é um subespaço. Basicamente, né, vamos pensar assim, se você tiver E1, En, base de U, já que U tem dimensão finita, tem uma base com N elementos. Né? Então, claramente, né, T de E1, T de En gera a imagem de T. Por quê? Porque se você tiver V igual a T de U, U vai ser um certo x1 é 1 mais xn é n, e isso aqui vai ser igual a x1 T de E1 mais xn T de En. Então, todo elemento da imagem é combinação linear desses caras. Bom, então a minha ideia é o quê? É que pode ser que esses caras não formem uma base, pode ser que a dimensão da imagem de T, já que tem N vetores que geram a imagem, a dimensão tem que ser menor ou igual a N. Né? Então, o número K menor ou igual a N. Tá claro? Tá. Quem está acordado está entendendo? Não significa que tem alguém entendendo, né? Mas isso é uma pergunta. Bom, então a minha ideia é a seguinte, né? Se a transformação pegou o espaço U de dimensão N e espremeu para ficar de dimensão K, digamos, o caso legal seria ser menor que N, né? Então, o núcleo é o cara que foi espremido, deve ter dimensão N menos K. Então, nossa questão dimensão será que isso é verdade? Eu diria que o nosso velho e bom lema fundamental, se a gente entender os preliminares, nosso velho e bom lema fundamental deve demonstrar isso. Pelo seguinte, ó, vamos
Vou fazer um desenho bidimensional aqui. Está aqui a origem. Está aqui a origem. E aí esse é o espaço U, esse é o espaço V. Aí a imagem está representada aqui. É esse espaço. Tá? Não importa aqui qual é a dimensão dele, só no plano só cabe subespaços de dimensão 0, 1 e 2. Então, 1 para ser o caso não trivial. E digamos que o núcleo de T está aqui. Então, esse aqui tem dimensão K. Dimensão K. A minha observação é a seguinte, eu estou num espaço de dimensão N, aqui. Então, o núcleo é um subespaço, ele tem uma base. Por quê? Porque eu pego um vetor do núcleo. Bom, na pior das... Bom, vamos começar pensando o seguinte, né? Se o núcleo for só o vetor nulo, podia acontecer isso, né? Ser só o vetor nulo. Então, é porque deve ter acontecido o seguinte, esse cara aqui deve ser de dimensão N, deve ser K igual a N. Por que se o núcleo só tem o zero, a dimensão é N? Porque eu estou dizendo que se T de U igual a zero, só observação aqui, ó, núcleo de T igual a zero implica a dimensão da imagem de T igual a N. Por quê? Porque se o núcleo de T é igual a zero, significa que T de U igual a zero implica U igual a zero. Mas se o meu U é isso assim, T de U é isso aqui, né? Então, U é igual a x1 é 1 mais xn é n. Então, T de U é igual a x1 T de A1 mais xn T de AN. Ora, eu estou dizendo que se esse cara é igual a zero, então U igual a zero. Mas se U igual a zero, significa, como isso aqui é uma base, x1. Então eu estou dizendo que a única combinação linear desses caras que dá zero é a combinação linear trivial. Então eu estou dizendo que eles são linearmente independentes. Como eles geram o espaço, eles formam uma base. Eles geram a imagem. Se eles são linearmente independentes, eles formam uma base, então a dimensão da imagem é n. Tá. Esse é o caso, só para caso trivial, está resolvido. Beleza? Bom, então, agora vamos vamos considerar a situação assim que o núcleo não é zero, ele tem uma base. Porque a base do núcleo, do espaço vetorial que só tem o zero, é o conjunto vazio. Já pensaram nisso? Vocês não estão lendo o livro, né? Porque lá tem essa questão, pede para vocês pensarem. Bom, então, digamos assim, que o núcleo de T, base, vamos dizer que ela seja aqui N1 até um certo N, sei lá, P. P vetores aqui. Como é que eu consigo uma base? O espaço tem dimensão finita. Bom, se o núcleo não é o zero, ele tem um vetor não nulo. Se esse vetor não gerar o núcleo, tem um que não é múltiplo dele. Então, esses dois são linearmente independentes. Se eles não gerarem o núcleo,
tem um que não é combinação linear deles, que você junta com eles e vai dar 3 vetores linearmente independentes. Se não for uma base ainda, você vai aumentando, mas você não pode aumentar eternamente, porque num espaço de dimensão n só cabem n vetores linearmente independentes. Então tem uma hora que acaba. Então tem uma base. Muito bem. Agora, pelo lema fundamental, né, eu posso completar essa base, até com elementos dessa daqui, para obter uma base de U. Então, tem aqui o N, ó, aqui estão os vetores N1, NP, estão aqui assim, gerando esse espaço. Aí, os outros vetores, né, então agora pega aqui, eu não vou usar o fato de que são esses caras aqui. Por exemplo, eu poderia pegar, como eu estou pensando em R3, né, eu podia pegar os vetores ortogonais ao núcleo. Se o núcleo for um plano, pega uma reta perpendicular passando pela origem. Se ele for uma reta, pega um plano perpendicular passando pela origem. E aí, os vetores que formarem a base desse subespaço completam com o núcleo uma base do espaço todo. Para raciocinar assim. Tá? Mas para fazer uma coisa purinha, eu posso dizer o seguinte, né? Complete, vamos chamar assim, alfa até ter base de U. Então aqui você teria N1, NP, aí vamos pegar assim, M1, vamos botar assim, MP mais 1, MN, base de U. Aqui estão os P e aqui os outros. Esses outros estão aqui. Digamos que eles formam aqui um espaço, MP mais 1, MN. Esse espaço daqui, vamos chamar esse espaço aqui de W. Eu posso pegar a transformação T, então W gerado por MP mais 1, MN. Como eles são linearmente independentes, isso é uma base. Dimensão de W é igual a N menos K. N menos P, né? Não, é N menos P. Aqui tem N, P, então... Agora pega a transformação T de W em V. Vamos pensar assim na imagem de T. Pega a transformação T só nesses caras daqui. Ela vai levar aqui e vai levar os caras daqui em caras daqui. Eu digo o seguinte, que essa transformação, ela é bijetiva. Tá? É uma transformação linear, tá certo? Eu peguei, restringi aqui, ela continua sendo linear. Não pode levar um cara daqui fora daqui, porque o espaço todo está sendo levado aqui. Agora eu digo que essa é bijetiva. Mais ou menos assim, ó, eu levei o R3 todo nessa reta, peguei o plano aqui, que é o núcleo, não sei se é um plano, mas eu imagino que é um plano, peguei a reta perpendicular, levei essa reta nessa reta, e isso é uma bijeção. Claro que eu estou dizendo que é uma reta, podia não ser uma reta, podia ser um plano. Mas por que tem que ser uma bijeção? Porque eu não posso pegar... Primeiro, é injetiva pelo seguinte, ó, se eu pegar T de W1 igual a T de W2, né, então, T de W1 menos W2 é zero. Então, W1 menos W2 está no núcleo. Então, W1 menos W2, não esquecendo que ele tem que ser combinação linear desses caras, né? Então, ele é combinação, ele é, digamos, T1,
vamos dizer, TP mais 1, MP mais 1, mais TN, MN, esses caras daqui, porque os dois estão lá no W. Mas, como ele está no núcleo, ele também tem que ser T1, N1, mais TP, NP. Ora, se eu juntar, se isso é igual a isso, então, se eu agora fizer um menos o outro, eu vou ter T1, N1, mais TP, NP, menos TP mais 1, MP mais 1, menos TN, MN, igual a zero. Mas esses caras formam uma base do U, então todos os T's são zero. Então W1 menos W2 é zero. Tá? Então, T1 igual a Tn igual a zero, W1 menos W2 é zero. Então essa transformação é injetiva. Bom, se ela for sobrejetiva, eu ganhei. Porque olha só, eu estou levando esse espaço nesse, a transformação é injetiva. Se ela for sobrejetiva, a dimensão desse é igual à dimensão desse. Mas a dimensão desse mais a dimensão desse é a dimensão de U. Bom, será que ela é sobrejetiva? Bom, se eu pegar um cara aqui, digamos que eu pegue um cara aqui, um V, aí tem um cara aqui, aliás, um U, um V igual a T de U. Tem um U aqui. Então, estou entendendo a ideia aqui? Quer dizer, eu peguei o núcleo, completei, criei, então esse aqui tem dimensão P, esse aqui tem dimensão N menos P. Eu quero mostrar que a dimensão... esse daqui tem dimensão K. Dimensão K. Ora, se eu mostrar que N menos P é K, eu estou mostrando que P é igual a N menos K.